Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa terça-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e finalmente com novidades confirmadas, né? Paulo Brax concedeu uma entrevista coletiva agora nesse iniciozinho de tarde, né, em São Januário. E, bom, alguns pontos foram esclarecidos e foram definidos. Por exemplo, a confirmação de Maurício Barbieri, também a confirmação de Abel Braga como diretor técnico do Vasco da Gama. E nessa coletiva, Paulo Brax também disse que já tem jogadores que estão acertados com o Vasco e que o anúncio vai acontecer em breve. Então, aqui vou tentar dar uma resumida, né, nessa coletiva do Paulo Brax, principalmente para a galera que não teve tempo de acompanhar. Foi 1 hora de entrevista coletiva, né? Muita gente no trabalho, não dá para assistir a entrevista completa. Então aqui eu vou pegar os principais pontos. Vou falar também sobre renovação de jogadores, né? Os 4 que têm renovação automática: Conceição, Yuri Lara, Edmar e Thiago Rodrigues. Vou falar também sobre Alex Teixeira e Nenê. Enfim, vamos tentar dar uma esclarecida aqui em todos os pontos. O vídeo começa depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você rapidinho, deixando aquele like que é muito importante para fortalecer aqui o canal e também se inscrevendo se você não for inscrito, que falta pouquinho para a gente bater 179 mil inscritos aqui, hein? Então deixa aquela inscrição que é muito importante. Tamo junto? Rodou a vinheta, eu já tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Começo aqui rapidinho falando da Bet7k, hein? Tem Copa do Mundo rolando, hoje tem Portugal em campo. Já pensou? Fazer uma fezinha ali que o Cristiano Ronaldo vai fazer um gol? Então, ó, vem aqui na Bet7k. O link tá no comentário fixado e você fazendo o seu depósito através desse link, o seu primeiro depósito será dobrado, porque a Bet7k dobra o seu depósito até R$ 1.200. Bet7k é uma casa de aposta segura, confiável, você pode apostar que eles vão pagar rápido, pagar direitinho, beleza? E o primeiro depósito é dobrado. Você botou R$100, vira 200, botou 200, vira 400, botou 10, vira 20 e assim por diante. O link da Bet7k tá aqui no comentário fixado. Bom, Paulo Brax concedeu uma entrevista coletiva hoje, né? Um mês após a última vez que ele tinha publicamente falado como diretor de futebol do Vasco da Gama. A última vez que o Paulo Brax havia conversado com a imprensa tinha sido logo após o acesso do Vasco, né, no jogo contra o Ituano. Ele dá um comunicado ali à imprensa assim que o jogo termina, cerca ali de 1 minuto e meio, né, falando que o Vasco viveria uma nova era, que o sofrimento tinha acabado, etc e tal. E nesse 1 mês, muito silêncio, né? E a torcida começou a ter desconfiança em relação ao trabalho do Paulo Brax. Ele tentou, nessa entrevista coletiva, mostrar que, apesar do silêncio, o silêncio não significa que ele não estava trabalhando, né? Tentou explicar ali todo o processo, né? Reuniões orçamentárias com a 777, garantiu que o Vasco, em 2023, terá um orçamento para competir na Série A do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Garantiu que o Vasco não vai sofrer, né? Ele usou muito essa palavra, que o Vasco não vai sofrer na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele disse que nos últimos anos o torcedor do Vasco sofreu muito e que a partir de agora o torcedor do Vasco não iria mais sofrer. Não quis colocar metas de que o Vasco vai brigar por título, o Vasco vai brigar por competição tal. Não. Ele só deixou claro que com o orçamento que o Vasco tem, o Vasco não vai mais sofrer. Bom, vamos pegar aqui os principais pontos. É claro que o ponto principal foi o anúncio oficial de Maurício Barbieri e também de Abel Braga, mas isso aqui a gente deixa mais para a parte final do vídeo. Vamos começar falando aqui sobre renovação de contrato, porque ele foi perguntado sobre Thiago Rodrigues, Yuri Lara, Edmar e Anderson Conceição. Esses 4 jogadores têm renovação automática com o Vasco no seu contrato feito pelo Caso Brasil no início dessa temporada, né? Então, são jogadores que podem permanecer para a próxima temporada. E o Paulo Brax deixou claro que esses 4 jogadores citados, Yuri Lara, Thiago Rodrigues, Edmar e Anderson Conceição, só não vão ficar no Vasco se eles não quiserem, porque tem renovação automática. Então, o Vasco vai cumprir a renovação automática, mas caso eles não queiram, eles têm ali a opção, né, de procurar outro clube. Parece que o Anderson Conceição já aceitou essa renovação automática e fica. Thiago Rodrigues, Yuri Lara e Edmar, até o momento a gente não tem maiores informações. Mas deu a entender que o Vasco está ali disposto a cumprir o contrato, mas que também não vai fazer muito esforço. Por exemplo, Thiago Rodrigues é um caso de um jogador que tem
a renovação automática, mas que as notícias que temos é que queria uma valorização, etc e tal. O Vasco não vai mexer. Se quiser ficar, tem um contrato aí, meu amigo, renova automático, você fica. Se não quiser, boa sorte na sua carreira. Pelo menos foi essa a impressão que passou. Bom, Paulo Brax também falou sobre Nenê e Alex Teixeira, e ele confirmou que fez proposta, tanto para Nenê como para Alex Teixeira. Paulo Brax não disse tempo de contrato, mas disse que os dois contratos são diferentes, né, em relação a tempo. O que também dá a entender que o Nenê recebeu uma proposta de 6 meses e que o Alex Teixeira recebeu uma proposta de 1 ano. Sobre o Alex Teixeira, o Vasco procurou para renovar, ofereceu o contrato, mas o Alex Teixeira até o momento não respondeu. E sobre o Nenê, segundo o Paulo Brax, foi feita ali uma proposta e o Nenê pediu para se encontrar pessoalmente com o Paulo Brax para conversarem sobre essa proposta, e esse encontro deve acontecer ainda essa semana. Então o Vasco fez proposta de renovação para o Teixeira e também para o Nenê. Bom, e agora a gente entra aqui no assunto comissão técnica, né? Porque já estava ali meio que evidente. Eu até disse no vídeo que eu postei pela manhã que bem possivelmente nessa entrevista coletiva seria ali anunciada a chegada do Abel Braga para diretor técnico e também do Barbieri para treinador. Isso aconteceu. O Paulo Brax, inclusive, abriu a entrevista coletiva anunciando, né, esses dois nomes, dizendo ali que estava definido o Abel como diretor técnico e depois, junto com o Abel, eles definiram o Maurício Barbieri como treinador e que a partir de agora o Vasco iria começar a anunciar as contratações. Vamos ver aqui como o Vasco anunciou, né, a chegada desses dois profissionais no seu site oficial. Lá no site oficial do Vasco tem essa nota sobre Abel Braga. O Vasco da Gama terá um diretor técnico para a temporada de 2023. O escolhido foi Abel Braga, ex-jogador e treinador de carreira vitoriosa com uma longa história com o Gigante da Colina. Abel já teve 2 passagens como treinador do Vasco, em 2000 e em 2019. Ele também defendeu o Vasco nos tempos de jogador por mais de 150 jogos entre 77 e 79. Zagueiro, ele chegou a disputar a Copa do Mundo de 78 representando o Vasco e integrava a defesa que ficou conhecida como Barreira do Inferno pela sua virilidade. Então, Abelão confirmado como diretor técnico. Vamos agora aqui para Maurício Barbieri, né? Também está no site oficial do Vasco. O Vasco definiu seu treinador para a temporada de 23. Trata-se de Maurício Barbieri, de 41 anos. O profissional chega com um contrato de 2 anos e inicia o trabalho nessa quinta-feira, dia 8 de dezembro, no CT Moacir Barbosa. Junto com o novo comandante chegam os auxiliares Cláudio Maldonado e Gustavo Araújo. O treinador chega ao Gigante da Colina após passagem pelo Red Bull Bragantino, onde ficou por 3 temporadas. Ao todo, comandou a equipe paulista por 160 jogos, com 64 vitórias, 46 empates e 50 derrotas. E é oficializado como novo treinador do Vasco da Gama. Chega com seus auxiliares, né, o Cláudio Maldonado e o Gustavo Araújo. Informações que a gente também já tinha dado aqui no canal Machão da Gama. E bom, para finalizar aqui esse vídeo, vamos falar sobre reforços, sobre contratações, porque é o assunto, né, que o torcedor do Vasco está muito ansioso e curioso para saber. Nessa entrevista coletiva, o Paulo Brax garantiu que o Vasco já tem jogadores contratados e usou o plural, mais de um. O Vasco já tem jogadores contratados e os anúncios vão acontecer durante a semana, né? Ele também disse que em todo o processo, né, que o Vasco tem agora para contratar jogador, já tem 20 jogadores que estão aprovados, né, pela análise de mercado ali e que agora vão definir com o Barbieri, né, qual jogador o Vasco avança para negociar e etc e tal. Mas ele garantiu que o Vasco já tem jogadores contratados, né, e que esses anúncios vão acontecer aí nos próximos dias. Ele não quis revelar nomes, né, não quis entrar em mais detalhes. Um deles, muito provavelmente, é o Júnior Urso, né, que já é meio público, todo mundo já comentou sobre isso, e os outros realmente a gente não sabe quem são esses jogadores, mas devemos ter novidades aí nos próximos dias. É isso, basicamente foi esse o teor da entrevista coletiva do Paulo Brax. Espero ter conseguido resumir aqui de uma forma clara para vocês. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!